Passado o Segundo Império Francês, a França ingressa numa nova república, a Terceira República Francesa, que durou até 1940, quando ocorreu a invasão nazista naquele país. No que diz respeito à história da Terceira República, um dos assuntos mais pertinentes foi a Comuna de Paris, assim como a Guerra Franco-Prussiana. Como eu já disse anteriormente, Leon Denis sempre teve por preocupação os destinos humanos, não encontrando respostas na religião católica, nem nas filosofias que ele lia sofregamente na Biblioteca Pública de Tours. Após ler o Livro dos Espíritos, imediatamente adere à doutrina espírita. Na visão de Leon Denis, o Espiritismo é o maior e o mais solene movimento do pensamento que se produziu desde o aparecimento do cristianismo. Não somente pelo conjunto dos seus fenômenos, ele nos traz a prova da sobrevivência, mas, sob o ponto de vista filosófico, suas consequências são mais grandiosas. Com ele, o horizonte se aclara, o objetivo da vida torna-se preciso, a concepção do universo e de suas leis aumenta, o pessimismo sombrio se esvaece para dar lugar à fé em destinos melhores. Nós estamos precisando refletir muito nessas palavras de Leon Denis no momento que nós estamos vivendo, não é verdade? Denis é um filósofo platônico, submetendo seus conhecimentos espíritas à chancela do renomado filósofo grego, como ocorre na atualidade. Há um erro conceitual aqui. Nem Allan Kardec, nem Leon Denis são filósofos platônicos ou filósofos de qualquer escola filosófica, né? Ambos são pensadores, não no sentido acadêmico dos termos filósofo e pensador, bem como não há como transformar o espiritismo numa nova escola filosófica. O próprio professor Herculano Pires disse certa vez que o espiritismo está acima de quaisquer escolas filosóficas humanas, com base na fala de Allan Kardec de que o espiritismo está livre do espírito de sistemas estanques, porque jamais aceitar abordar e pesquisar a imortalidade da alma e principalmente a vida após a morte, que foi tão bem pesquisada e com rigor por Allan Kardec, né? Sequer considerado, senão absolutamente ignorado nas universidades do Brasil e do exterior, portanto não possui nenhum embasamento para críticas ou inserções do espiritismo em suas escolas filosóficas ou em qualquer outra abordagem acadêmica. Leon Denis, bem como Allan Kardec, são muito mais do que filósofos. Eles vão muito além desse conceito, né? Ambos fazem a escrita transcendente ao escrito filosófico, que se baseia em argumentações, silogismos, em lógica. Leon Denis faz a prosa poética numa linguagem envolvente, numa lógica sensível. Devemos lembrar que mesmo Platão e muitos outros filósofos, principalmente os existencialistas ateus, né, que não estão mais aqui na Terra, serviram como precursores, não estes, os primeiros, serviram como precursores do cristianismo e até do espiritismo. Mas todos foram constrangidos pela lei de progresso a rever os seus próprios postulados, através de estudos na erraticidade e nas vivências de reencarnações sucessivas. Portanto, o espiritismo está muito acima das escolas filosóficas humanas, que, muito embora tenham o seu papel aqui na Terra, e muito importante, nós não podemos basear o espiritismo nas escolas de filosofia humanas, que sofrem as suas alterações e modificações. Eu vou ler aqui um trecho muito interessante de um livro chamado Ressurreição e Vida. Todos conhecem? Foi psicografado por Ivone Pereira, pelo espírito Leon Tolstói. Veja o que esse espírito diz acerca da filosofia no mundo espiritual, ou na erraticidade, como quer o termo de Kardec. Estuda-se muito no mundo psíquico. Realizamos aqui cursos, por vezes, seculares. Eu me lembro de uma pessoa que uma vez fez matrícula no nosso grupo de estudos, ou queria fazer matrícula, e ela nos mandou um e-mail querendo saber a duração, né? Então, eu disse para ela, olha, não tem duração, né? Ah, então eu não posso fazer, porque eu tenho meu tempo muito limitado. Então, eu fico pensando aqui, se ela soubesse que lá no mundo espiritual ela vai ter que fazer um curso que vai durar séculos, até eu tenho que me preparar. Então, veja só, estuda-se muito no mundo psíquico.
Realizamos aqui cursos por vezes seculares. A filosofia aqui apresenta-se com extensão inconcebível aos entendimentos terrenos. Meu Deus do céu! E nós nos apegamos tanto àquele ranking de titulações que nós vamos freneticamente atrás, não é verdade? Nos titulando, tá certo, é muito importante a titulação para o exercício das profissões, inclusive, mas não categoriza a pessoa, não dá, vamos dizer assim, uma chancela absoluta de conhecimento, porque nós estamos ainda na formação desse conhecimento, né? Então, nós entendemos aqui que, no caso, a filosofia espírita também, muito embora ela seja perene, nos seus princípios que são eternos e imutáveis, Deus, Espírito, Matéria, mas a amplitude de conhecimento desses princípios vai se ampliando cada vez mais, e sempre, né? Então, nós não podemos restringir o conhecimento dentro de paredes de uma universidade, muito embora as universidades sejam absolutamente necessárias para a educação.